Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marcelo. Hoje eu vou fazer um breve resumo em 20 minutos, né, sobre noções de soldagem e EPI, EPC. Então preste atenção e daqui a pouco irei enviar esse vídeo para vocês, né, juntamente com material didático e atividades, né, para vocês entregarem amanhã respondido para a Cristina, ok? Então vamos começar o seguinte, noções de soldagem, né? Bom, vamos primeiro, quantos tipos de união, principalmente de materiais metálicos? Existem 4 tipos de união, né, de materiais metálicos, né? Existe o rebite, o parafuso, né? Existe a colagem, é feito com um produto, né? E molhado, né, umidificado, ele fica mole, mas quando ele endurece, né? Brasagem e a soldagem, certo? Bom, o que é soldagem? A soldagem é a união de dois ou mais materiais, exclusivamente metais, né? Ou seja, é a união de dois metais, certo? Por meio de eletricidade e utiliza o calor para aquecer os metais, por meio do derretimento ou de fusão, certo? Aí temos as vantagens de fazer uma solda, né, de soldar, né? É justamente juntar integridade e eficiência, tem uma grande variedade de processos de soldagem, é aplicável a diversos materiais metálicos. Em algumas operações podem ser manual ou automática. Os equipamentos podem ser portáteis, né? E as juntas podem estar isentas de vazamento, o custo é razoável e a junta não apresenta problemas de perda ou de aperto, certo? Bom, quais são as desvantagens? Não pode ser desmontada, né? No nosso caso, é soldagem de componentes eletrônicos, a gente vai aprender a fazer a dessolda, né? E é justamente desfazer, né, a solda, certo? Pode afetar microestruturas e propriedades das partes, principalmente, né, a parte molecular devido ao calor, né, ao aquecimento, pode causar distorções de tensões residuais, requer considerável habilidade do operador, né, do soldador, né, pode exigir operações auxiliares, né, de elevado custo de duração, né, estrutura resultante é monolítica, e toda vez que ela é monolítica, né, há uma falha, ela fica quebradiça, certo? Existem alguns tipos de soldagem, eu coloquei algumas, solda por estanho, soldagem por estanho é também conhecida como solda branca, né, soldagem de pinos ou arco elétrico, soldagem com eletrodo revestido, soldagem TIG, soldagem MIG, MEG, soldagem de plasma, soldagem por resistência elétrica, um arame tubular, né, arco submerso, feixes de elétron, hidrogênio atômico, né, e a soldagem subaquática. Lembrando que existem mais de tipos, uma variedade de métodos de soldagem, né? Para o nosso curso, que vai nos interessar é justamente a solda branca, é a solda por estanho, certo? Bom, é uma técnica, né, esse tipo de solda estanho ou solda branca, é uma técnica muito utilizada na eletrônica, principalmente em qualquer placa de circuito eletrônico, onde os componentes dessa placa estão fixados, né? A solda é um processo em que juntamos dois ou mais componentes eletrônicos derretendo o estanho na conexão, ou seja, a gente aquece a conexão para poder, né, soldar os componentes na placa, certo? Quais são as características desse tipo de solda, né? Primeiro, ocorre somente por aquecimento elétrico, é usado para soldar apenas componentes eletroeletrônicos, né? Não, não, não se usa esse tipo de solda para soldar metais como o ferro. O ferro não é soldado com estanho, tá? Não pode ser feito, né, a soldagem de ferro, né, de metal ferro, usando estânio ou solda branca, certo? Aí tem a eumalica, né? Vocês deem uma olhada aí, certo? Quais são os materiais necessários
para, né, uma solda por estanho. Primeiro elemento é o ferro de solda, né? Temos as pontas, né, de ferro de solda, a esponja metálica ou convencional para limpar ou tirar o excesso, né, de solda que fica justamente na ponta do ferro de solda, né? Suporte para o ferro de solda, né, onde a gente pode apoiar. A gente terminou de fazer a solda, né? A gente coloca, faz ali o descanso, serve o apoio para não queimar, né? Não aconteça nenhum tipo de acidente, né? Tem o estânio, é o metal que vai ser derretido para soldar, né, o componente à placa, certo? Tendo aí atenção e o estânio, né, é uma lita, né, é feita uma mistura entre o estânio e o cobre, né, antigamente era estânio e chumbo, né, 60-40, ou seja, 60% chumbo, 40% né, 60 estânio, 60 estânio e 40% chumbo. Hoje em dia, né, é feita um estânio cobre porque o chumbo ele é tóxico, né? Então mudou-se essa lita, né? Então é sem chumbo, é feita agora somente com o cobre, certo? Porque justamente o chumbo ele é um material tóxico, né? A ser inalado, né, por muito tempo ele pode causar algum tipo de doença, né? Bom, precisa também de uma lupa ou de uma pinça para quem não consegue enxergar, principalmente os componentes eletrônicos pequenos, né? Também existe o sucador, né, de solda para fazer né, você desfazer uma solda mal feita ou consertar uma solda, você pode usar esse sucador, certo? Os equipamentos de proteção são precisa de uma máscara, né, luva, né, óculos, né, se possível, né, mas um sucador de ar, né, para não inalar a fumaça, certo? Esses são os equipamentos justamente de proteção, né? Bom, o processo de soldagem ele é o seguinte: a primeira coisa que devemos fazer é, primeiro, aquecer o ferro de solda, com certeza, certo? É o primeiro passo para fazer a solda de componente eletrônico. Aquece o ferro de solda. Segundo, limpar a ponta do ferro de solda, certo? Terceiro, montar o componente, né? Dobrando aí as perninhas para colocar na conexão, na placa, aquecer a conexão, certo? Aplicar a solda, certo? E tem o seguinte: pode ocorrer defeito? Sim, a solda pode, né, dar errado. Esse tipo, quando a solda é mal feita, né, ela é chamada de solda fria, tá? Então, existem alguns defeitos na solda, né? Como, por exemplo, né, a gente vê essa parte I, né, onde está essa parte I listrada, é a solda, né? É o estânio derretido no terminal do componente. Então, essa parte preta I é justamente onde é para ser soldado, né? E a gente vê que essa parte aqui, ela não encosta justamente na placa. Então, uma parte do estanho, né, derretido, ele não encostou. Então, essa solda é mal feita, né? Então, ela não vai ficar, vai dar alguns problemas de conexão. Existe também quando a solda é colocado muito estanho e ela fica esparramada também, é uma forma, né? Essa também dessa forma, uma forma incorreta. A forma mais correta é dessa forma aqui, ó, gente. Tem que ficar em forma de um cone, certo? Em forma de um cone e tem que ficar a solda, certo? Então, ó, a gente primeiro coloca o terminal na placa, perfura, né? Se for um PTH, um componente PTH, após a perfuração, após passar o terminal, a gente pega o ferro de solda, aquece o terminal, depois encosta o estânio, né, derretido, tira o estânio, depois tira o ferro e olha como que fica, depois você corta as pontas do terminal. Isso daqui, né, é uma solda bem feita. Olha como ela fica. Ela não fica esparramada, ela não fica, né, uma bolota. Ela tem que ficar uma solda brilhante
e em forma de cone. Ela não pode ficar amarelada, ela não pode ficar opaca, né? Porque senão ela não é uma boa solda, certo? Bom, como se faz a dessolda, né? Como se faz a reversão desse tipo de solda, só pode ser feito. Bom, existem várias formas de fazer a dessolda, gente, né? Uma delas, um dos métodos é usar uma bomba de sucção, é o sucador, certo? A gente pega o ferro de solda, aquece a solda, fazendo ela derreta, né? E chegando lá, encosta o sucador de solda e puxa a solda ainda aquecida, né? Ainda mole, né? Outra forma é pegar o ferro de solda, é passar ao redor do terminal e tirando, né, a solda do local ali da conexão entre o terminal e a placa, né? Depois você pega e pode tirar, né, o excesso, né, do estanho ali derretido da solda usando o pavio ou a malha de dessoldagem. É um outro método também de fazer a dessoldagem usando esse pavio aí, certo? Outro é usar a bomba de calor, né, de uma estação de retrabalho. A gente aquece através do ar quente, né, o ar quente que sai por esse equipamento aqui. A gente controla diretamente, a gente coloca essa pistola de calor, né, que sai um ar quente direcionado ao componente, né, e a gente pode ali controlar a temperatura e o fluxo de ar quente que sai para justamente não queimar o componente e derreter, né, o estanho que está soldando o componente à placa, certo? Ou usar o ar comprimido, né, explodindo assim a solda fundida, certo? Mas assim é um pouco perigoso porque explode mesmo, então a gente tem que usar toda a proteção, certo? E pode danificar o componente, né, eletrônico, né? Há algumas dicas de segurança quando for fazer a dissolda, né? Tem aqui, por exemplo, ela tem que ser feita em um local ventilado, não pode tocar a ponta dos elementos, principalmente no ferro de solda, não se toca no ferro de solda que está muito quente, né? Manter o ferro de solda em um suporte após o uso, né? Manusear os componentes usando o alicate durante a dessoldagem, não tocar na solda com as mãos, certo? Sempre usar uma luva, usar o óculos de segurança, máscara e luva nesse caso aí, certo? Evitar usar roupas folgadas, manter um kit de primeiros socorros e uma coisa aí para a mulher, não esquecer de manter o cabelo preso, né? Porque quando você vai soldar, o seu cabelo pode vir para frente e pode tocar no ferro de solda e tá quente, pode queimar o seu cabelo, ok? Bom, aí tem outros tipos de solda, né? E eu mencionei, mas a gente não vou me ater porque não é o nosso objetivo aqui no curso, tá? Mas aí vocês quiserem dar uma olhada, tá? Fiquem à vontade, porque a gente vai passar direto para o EPI, o EPC, né? Então deixa eu rapidinho voltar. Esse material vai estar disponível, tá? Lá no grupo, tá? Então fiquem sempre de olho atento, certo? Vamos falar agora, né, sobre EPI, né, equipamento de proteção individual, e EPC, equipamento de proteção coletivo, certo? Bom, o EPI é um dispositivo ou um produto de uso individual e é utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis a qualquer ameaça à segurança e à saúde do trabalho, aonde? No seu local de trabalho, certo? O EPI pode ser simples ou pode ser conjugado, pode ser nacional ou importado, só pode ser posto à venda ou utilizado com o CA, que é o certificado de aprovação, expedido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Todo EPI deverá apresentar algumas características indeléveis e bem visíveis. O nome da empresa que comercializou, que está fabricando, o lote de fabricação, certo? EPI simples é um dispositivo que deve ser usado sozinho, certo? Então, quais são os EPIs simples? Aí tem capacete de segurança, óculos de segurança,
certo? Aí tem tudinho aí que vocês podem ver. O óculos de segurança pode ser tanto o óculos quanto a viseira, né? Pode ter abafadores, né? Proteção auditiva, abafadores de ruído ou protetores auriculares, proteção respiratória, que pode ser máscara ou filtro, proteção de mão, pode ser luvas ou mancote. Mancote, para quem não sabe, é uma luva que vem, né? Ela é um pouco mais, né? Não é só uma, não só cobre a mão, ela cobre todo o braço e o antebraço, né? Proteção de pernas, pode ser tanto sapato, botas ou botinas, né? Cintos de segurança ou cinturões, certo? Já o EPI conjugado, ele vem, né, acoplado, né? Dois ou mais EPIs, né? Aí, por exemplo, temos o macacão, né? Onde temos tanto a bota quanto o macacão e a parte, né? Tudo acoplado num único equipamento. Capacete com protetores auriculares e com viseira, né? Já vem a viseira, já vem o capacete, já vem, né, o protetor auricular, né? E tem também o cinto de segurança, né? É o cinturão com pontos de ancoragem, tala baixa em Y, trava dupla de absorção de energia e, enfim, né? O EPI, gente, ele foi estipulado por uma norma, né? É a norma NR6, né? Estabelece os requisitos para uma aprovação de comercialização, fornecimento e utilização desses equipamentos de proteção, né, individual, né? Foi uma portaria de 1978, a portaria 3.214, onde diz que todos os empregados são obrigados a usar EPI e são responsabilizados pela guarda e conservação. A Lei 6.514 de 1997 diz o seguinte, que toda empresa é obrigada a fornecer EPIs aos funcionários gratuitamente. É por isso que quando você recebe um equipamento EPI, você assina um termo, né, com os objetos, os EPIs que você recebeu, né? Então, quando você sai da empresa, você tem que devolvê-los, tá? É responsabilidade da empresa adquirir somente o aprovado pelo órgão, orientar e treinar o empregado, né, o colaborador, fornecer ao funcionário gratuitamente o EPI, adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotado livros, né, pode ser anotado, né, em livros, ficha o sistema eletrônico, enfim, exigir do funcionário, do colaborador, o uso desse equipamento no seu local de trabalho, responsabilizar pela higienização e manutenção periódica desses equipamentos, substituir imediatamente quando esse equipamento for danificado ou extraviado, isso tudo, né, quem faz é obrigado a empresa, tá? Comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde é irregularidade observada. Já qual é a responsabilidade do trabalhador em relação ao EPI? Usar o EPI fornecido pela empresa, utilizar apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar pela limpeza, guarda e conservação, comunicar à organização, ou seja, a empresa, quando for extraviado, danificado ou alteração, para que possa ser feita a troca e esse equipamento ser, né, inutilizado, né, descartado. Cumprir determinadas determinações da organização, da empresa, sobre o uso adequado, não emprestar, não dar uma outra pessoa utilizar. O EPI é de uso pessoal. Eu não posso emprestar, você não pode emprestar, você não pode dar, certo? Bom, o EPC já é um equipamento de proteção coletivo e fica no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho tem que ter EPC, certo? Qual é o objetivo? Proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos processos no local de trabalho. Aí temos aí vários tipos, né, de proteção, extintores, faixas, né, cones, né, enfim, aquelas placas de alerta, aquelas redes de proteção, tudo isso é EPC, certo? Como exemplo, podem ser citados, né, existem, né, na empresa aqueles EPCs que, né, protege o ambiente, os equipamentos, né, olha aí, sabiam EPC corrimão e guarda-corpo, né, fitas sinalizadoras antiderrapantes, também o EPC, também pisos antiderrapantes, ou seja, gente, certo? A importância do EPC é ajudar a reduzir e até evitar acidentes.
O EPC é para o ambiente local. O objetivo dele é eliminar ou neutralizar riscos de acidente. O EPC é de uso pessoal da pessoa, do homem. O objetivo dele é evitar ou diminuir o risco de lesão. Certo? Aí vocês podem ver a diferença. E é isso, pessoal. É coisa. Até mais. Fui!